Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers, embaixador do Zorro CRM, e esse é mais um episódio do Vamos de Vendas. Esse é um podcast dedicado para líderes empresariais, gestores de vendas, pessoas que estão preocupadas em como levar o nível da sua operação de vendas para um outro patamar. Toda segunda-feira a gente tem um episódio novo aqui, então vai aí na sua plataforma favorita de podcasts e marca ali o sininho, ativa o seu alerta para garantir que sempre que a gente tiver um conteúdo novo, você receba imediatamente. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @ZorroBrasil, @Vamos de Vendas Podcast e me segue também, @GuPagoto. O episódio de hoje vai ser sobre migração de CRM, ou seja, desmistificando um pouquinho essa migração de CRM em médias e grandes empresas. E para isso a gente trouxe aqui um cara que é super especialista nisso. Kleber Yama, ele é co-CEO da CRM7, um dos maiores especialistas em CRM aqui no Brasil. E ele teve uma carreira longa, aí passando primeiro na área de vendas, né? Passou vendendo aí em grandes empresas de mídia como Globo, SBT, Bandeirantes, mas já está aí quase 10 anos no mundo de CRM, sócio do Marcos, lá na CRM7. Kleber, um prazer ter você aqui, cara. Muito bom a gente bater esse papo. Você é um cara que também produz muito conteúdo digital e sobre vendas. Produzo bastante, Pagotto. Muito obrigado. Cara, é uma honra estar aqui com vocês. Na verdade, a honra é minha, né? É um conteúdo que eu acompanho, né, que me ensina bastante, então tá aqui é incrível. Muito Muito bom, legal. cara. Obrigado, é um prazer estar aqui. Você também tem um método, né, o Set Sales, né? Sete Seios é um Set Sales, que conjunto. vocês têm feito aí muito trabalho com os clientes de vocês, levando conteúdo de vendas atrelado com CRM. Também fala um pouquinho o que é esse método. Cara, o Sete Seios, mais ou menos assim, né? Quando você compra um software, você espera que esse software gere algum resultado. Qual que é o principal erro? Você ter o software como atividade fim. Na verdade, o software ele serve para viabilizar um método. Se você não tem um método, o software não vai chegar no resultado que você espera. Então, o Sete Sales ele reuniu várias metodologias de vendas, né? Hoje eu sou sócio do Pagotto, desculpa, eu sou cliente do Pagotto, talvez Poderia ser um sócio dia, né? também, poderia ser sócio também, quem sabe? Eu sou cliente de vários especialistas de vendas, né, e amigo também de vários especialistas, para poder estudar e entender o que que tem ali por trás da metodologia de cada um, e somando tudo isso a gente consegue chegar numa implantação muito eficiente de CRM, Legal. né. A gente, cara, tá assim, esse podcast tá crescendo pra caramba, a Zorro tem, investido no Brasil fortemente aí nos últimos anos, fez o CRM Summit, ou seja, é uma gigante do mundo de tecnologia, uma empresa indiana, e a CRM7 tá trabalhando com a Zorro já há bastante tempo, né. Bastante tempo. É. Conta um pouco dessa história, cara, como é que vocês foram achar uma empresa de tecnologia lá do outro lado do mundo? Por que que vocês resolveram investir em trabalhar com ela? Qual que é a história de vocês com a Zorro? Cara, o Marcos Camargos, que é o fundador da CRM7, ele é um visionário. Ele é um cara que enxerga muito longe. E em 2005 ele era um dos maiores vendedores de Google aqui no sul do Brasil, né, de Google Mail, Uhum. plataformas Google, e ele ficava inconformado: "Cara, não é possível que esses caras estão nadando sozinho no mercado, no mundo inteiro, deve ter alguém fazendo algo em algum lugar diferente disso, né". E foi como ele chegou na Zorro. Só que quando ele chegou na Zorro, a Zorro ainda estava nascendo ainda, estava na Índia, tinha poucos usuários, aqui no Brasil ele talvez seja o primeiro usuário brasileiro. Acho que a licença dele é número 200.000, hoje são mais de 150 milhões, Caramba. é muito tempo, né. E e ele se conectou, apesar de uma empresa pequena, ele se conectou pela energia do fundador, né. O fundador ele tem, até hoje, né, uma visão a longo prazo, uma visão de pessoas, uma visão de sucesso do cliente, falou: "Cara, isso aqui um dia vai funcionar". Aí em 2007 foi quando ele implementou o primeiro CRM, então o cliente até hoje é cliente da CRM7. Que legal. É, tem um cliente aí que tá desde o Já começo, quase né. 20 anos aí nessa jornada. É bem legal, né, porque assim, a gente fala bastante da visão da Zorro aqui, a gente falou isso já em alguns outros episódios. É uma empresa que tem capital fechado, né, tem ali os sócios, e é uma visão de continuidade, não vou fazer mudanças de curto prazo pensando na necessidade do acionista, e também uma construção, um investimento em novos mercados, que é um pouco do que está acontecendo no Brasil. Então, isso, né, dado esses investimentos fortes aqui no Brasil, muita gente agora está considerando
o Zorro CRM como uma alternativa a plataformas que são aí mais conhecidas, talvez até para o público brasileiro, mas que são um investimento gigantesco para migrar um CRM. E aí, cara, tem um dado interessante aqui, né? Um dado da Forrester: 55% dos profissionais de vendas dizem que seu CRM atual prejudica mais do que ajuda no processo de vendas. Pô, tem alguma coisa muito errada, né? Errado, é. E essa acho que é a realidade de muitas empresas, né? Assim, a empresa tem um CRM que está mal implementado, não está funcionando, as pessoas não gostam, cara, é meio caótico, mas tem aquela grande resistência de, pô, vamos mudar, não sei. Quais são os sinais de que chegou a hora de uma empresa pensar em fazer uma migração de CRM e como que ela começa a se preparar para isso? Legal. Primeiro a questão da satisfação, né. Quando a gente enxerga um CRM, geralmente a primeira oportunidade ou primeira experiência de CRM dentro de uma empresa, ela é uma experiência operacional. Exemplo, o fundador ou o diretor ou o gestor compra uma ferramenta, entrega na mão do time operacional, do time de vendas ou time de pré-vendas e pede para aquilo funcionar. O time, obviamente, ele vai começar a trabalhar, implantar aquela ferramenta de forma operacional. Ele transforma o sistema num calendário, num sistema de tarefa, Uhum. né. É mais ou menos, hoje de fábrica, a maioria do CRM vem contactar, contactar no futuro, não contactado, As atividades padronizadas ali. são atividades, e não é a função do CRM, né, gerenciar só as atividades, também é, né, mas quando a gente cria um processo focado no cliente, isso são tarefas, né. Talvez num segundo momento, o gestor entra na jogada e fala assim: "Cara, tá fazendo errado, deixa eu ver, esses números eu preciso enxergar". Então você tem um CRM implantado de forma tática. E dificilmente você tem um diretor, o CEO, enxergando isso. Então, para um CRM funcionar, você tem que trazer o modelo de negócio para dentro do sistema, e aí sim ele passa a trazer o resultado que a empresa espera, né. Então assim, 3 pontos que imagino que chega a hora de mudar o CRM. Primeiro, quando você tem um CRM só focado em pipeline, ele é extremamente operacional, né, você traz uma visão de atividades, de próximos passos, muito bom. Mas chega um momento que isso engargala. Já não é mais isso que eu preciso agora enxergar números. Então nesse momento você precisa para algo Ou seja, tático. para a gestão começar a ter uma visão maior da operação e não ser apenas uma solução de controle. Exatamente. E quando você cria um pouco mais de maturidade, você começa a enxergar que o quanto você perde de negócio, né. E você começa a enxergar que os negócios são perdidos, porque o sucesso do cliente não está sendo atingido. E aí você vai então pro estratégico, né. Então, se na primeira versão você já começa a enxergar isso, isso é muito bom, Uhum. né. Cria-se o método, e aí escolhe o sistema, o CRM, que ele vai embarcar esse método, né, que viabiliza a entrada desse método. Mas se você escolhe primeiro o sistema e depois vai trazer seu método, aí você tem Você vai ter que se encaixar dentro daquele sistema que está proposto para você. exatamente, né. Então, ou a empresa cresceu, né, aquele primeiro sistema já não funciona mais, e ele funciona, já trouxe o resultado que ele espera, e ele precisa de um pouco mais de recurso para chegar no próximo passo. Ou ele implementou de uma forma que não existe, metodologia, e ele já imediatamente já enxerga que aquilo não funciona para ele, né. Então, eu acho que é nesse sentido. Quando você começa a estudar um pouco mais sobre vendas, né, por exemplo, dentro de uma jornada de vendas, a gente tem um dado que 80% das vendas saem entre o quinto e 12º follow-up. Uhum. É um método, né, a gente descobriu, a gente criou embasou um método com base no resultado. Então, quando eu envio uma proposta, obrigatoriamente tem que ter um follow-up. Se o sistema não permite a automação de follow-up, você tem um gargalo no sistema, Uhum. né. Outra ação, quando entra um lead, a gente tem 5 minutos, uma janela de oportunidade para poder atender. Passou disso, a gente perde 80% de chance de vender para esse cara. Uhum. Então, se eu automatizo o atendimento em 5 minutos, porra, eu aumento minhas vendas. Se eu não faço isso, eu estou perdendo negócio. Então, de acordo com a maturidade da empresa, a gente tem uma forma diferente de fazer essa implantação, né. Legal, então o que você está me dizendo aqui ou seja, vai ter empresas que, quando está pensando numa migração de um CRM, ela vai começar: "Eu tinha um CRM que era operacional para as pessoas executarem tarefas, eu preciso para um próximo momento onde eu vou começar a ter uma visão tática
e de gestão para os líderes. Esse é uma situação. Eu tenho um segundo momento onde a empresa evoluiu os seus processos, ela evoluiu em termos de maturidade. O que eu tinha implementado no CRM anterior, ela não necessariamente ela se aplica para minha nova realidade como organização. E tem um terceiro momento que é eu mudei a minha forma de vender. Está um pouco até relacionado com os processos, mas eu preciso adaptar as minhas metodologias, minhas práticas comerciais a uma nova realidade dentro do sistema. É isso, né? É isso, é. São três indícios que você precisa ir para o próximo passo, né. E completando, né, Hum. porque hoje a gente trabalha com o Zorro, né, acho que essa é uma informação importante, né. Se você começa no plano básico, no plano operacional, a Zorro permite que você tenha escala. Hum. Então você vai mudando de sistema, vai fazendo o upgrade sem precisar trocar de ferramenta, né, diferente das outras do mercado, ou você tem uma muito estratégico, e até chegar no operacional você já gastou muito dinheiro, não conseguiu chegar lá, ou você tem muito operacional e não consegue chegar no estratégico. Agora sim, né, o cara tem que odiar muito o CRM para querer mudar de plataforma, né, porque assim, vendedor reclama de tudo, reclama se tá chovendo, se não tá chovendo, se tá vendendo, se não tá vendendo, se tem lead, se não tem lead, se tem CRM, se não tem CRM, se vai mudar o CRM. Tem uma pesquisa que mostra que 72% das pessoas, têm aversão a migrar de sistema, né. Quando a gente vai falar de uma migração de CRM, quais são os pontos mais subestimados pelas empresas e pelos gestores na hora de fazer essa migração e de planejar esse projeto? Tem 75% das empresas no Brasil, em média, não lembro o número, mas elas não chegaram no resultado que elas Não estavam bateram suas não metas. bateram as metas, né. E tem uma característica forte nisso, que é, não tem processo, esse processo não está desenhado, escrito e não está apresentado, não tem um playbook, então não tem um manual ou como que você chega naquele resultado, não tem treinamento, tem uma fala que é: "Me mostra um vendedor que treinou que estudou tanto quanto médico, eu te mostro um milionário". Não tem treinamento, não tem indicadores e metas claras, né, para a equipe, e não tem investimento em tecnologia. Às vezes fala: "Qual que é o mais barato?". Você vai comprar o mais barato, você não tem como ir, né. Então, essas 5 características, são características que podem falir a implantação de um sistema, ou de qualquer operação, né. Quando a gente vê os 25% que estão batendo meta, eles estão colocando 10% da receita líquida em tecnologia, eles estão desenvolvendo as pessoas, estão contratando Pagodo para treinar a equipe de vendas, então é uma característica de quem tem sucesso, né. Implantar um CRM, se você comprar só a licença, fatalmente você não vai funcionar, né. Pô, mas aí a gente cai num problema que é um grave problema, né, ou seja, se 75% das empresas elas não têm planejamento, só 25% de alguma forma tem, como é que vocês o que que vocês recomendam para os clientes de vocês? "Ó, cara, ó, tô chegando para vender um projeto, se não dá para cada 10 projetos de CRM que você for implantar lá, 7,5 dá problema porque o cara é desorganizado". Que tipos de coisas vocês já alertam eles de que são pré-requisitos para garantir uma boa migração? Então, por que o 7 Cs? O 7 Cs justamente por essas ações, né. A cada novo indicador que a gente enxerga de não sucesso, é um item que compõe os 7 Cs. Exemplo, não está abrindo o e-mail. Pô, por que não está abrindo o e-mail? A copy do e-mail está ruim. Pô, vamos incluir um treinamento de copy dentro do nosso 7 Cs. Por que que não bate meta? Porque não tem planejamento. Vamos incluir uma fase de planejamento. Não tem playbook, vamos incluir uma fase de playbook dentro do método, né. Então, eu acho que, dependendo da maturidade, se você vai implantar sozinho o CRM, você tem que buscar argumentos, um cientista, né, você tem que buscar teses para que o que você está fazendo tenha surta efeito. Uhum. Se você não tem teses, o que você está fazendo é com base em feeling ou base em achar, né. Hoje a gente tem 5.000 empresas que a gente prestou serviço de implantação de software, Caramba, 5.000 empresas. 5.000. Então o que deu certo, o que deu errado, a gente conseguiu avaliar no meio desse caminho. Às vezes a Você empresa chega na reunião de kickoff do projeto, você já sente o cheiro: "Putz, aqui vai dar problema". aqui, às vezes não é um problema, mas aqui é um ponto de atenção, a gente precisa cuidar desse ponto de atenção, né. Falando de documentação e dados, né. Outro dado importante é 15%, só 15% das empresas de dos profissionais de marketing chegaram no resultado de marketing esperado, ou bateram a meta de marketing. Quando você vai ver a maioria, 90% do CRM,
todos os canais de comunicação eles estão desintegrados com a área de vendas. Por exemplo, quantos leads eu preciso, qual que é o ISP, onde que está conectado, o WhatsApp, o e-mail, o telefone, o LinkedIn. Se eu não conecto esses canais já na implantação do sistema, eu estou deixando que o vendedor converse por fora, eu estou perdendo informação da organização, estou perdendo dados, não sei onde eu anuncio, qual que é o canal que mais traz resultado, né. Que me Então traz mais lead, que me traz mais retorno, não necessariamente é o mesmo, né? exatamente, qual traz mais leads, qual traz mais retorno. Então, eh, os canais é muito importante. Entendi. Agora, dentro desse processo, né, assim, eu já passei por algumas implantações de sistemas. Uma das coisas mais críticas para conseguir ganhar o engajamento dos usuários, ou seja, todo mundo tem alguma rejeição quando chega uma tecnologia nova. Eh, Quais são as principais estratégias e formas de fazer o onboarding e o treinamento de novos usuários quando você vai para um novo sistema de CRM? A gente tem uma planilha que a gente mapeia as atividades do vendedor. Em média, um vendedor para executar uma venda, ele faz 500 atividades. Desde marcar uma reunião, criar uma tarefa, fazer uma ligação, follow-up, são 500 atividades. Quando o vendedor olha isso e ele consegue entender qual que é o esforço dele para chegar numa venda, isso é incrível. Você transforma, de primeiro, você transforma até a percepção dele de valor. Imagina, você mandou uma proposta e o cara não te responde, nem se sim, nem se não. Pô, que sacanagem. Quando você vê que você executou as 500 atividades para chegar naquele momento e o cara não te entregou uma resposta, o vendedor ele já se valoriza. Cara, pô, 500 me valoriza. Então isso naturalmente já aumenta o resultado de performance do vendedor, tá. Segundo, quando a gente enxerga as tarefas que são feitas de forma repetitiva, a gente consegue automatizar. Então, cara, você não vai fazer mais 500, você vai fazer 200 agora, porque 300 a gente consegue automatizar. Por exemplo, a gente tem um plugin que a gente chama de Lead Rush. O vendedor coloca o e-mail do cliente, ele faz uma busca e traz endereço, telefone, sócios, capital social, ele já preenche o CRM. Cara, é um trabalho de meia hora que é feito em 1 segundo. Você coloca o e-mail, né? Se a gente somar, a gente tem um cliente que faz 500 pesquisas, 500 cadastros por mês. Caramba, Imagina, só aí o retorno que ele teve é infinito. pô, é infinito, é infinito. Então, quando ele enxerga que automatiza as ações, pô, isso daí aumenta em 300% a performance desse vendedor, né. Entendi, mas queria voltar mais uma vez nesse ponto, pensando no onboarding e no treinamento desses usuários. Eu vou lá, eu tenho um CRM qualquer, eu quero migrar para o Zoho CRM. A primeira coisa que você falou, legal, eu vou mapear todas as atividades desse vendedor para demonstrar para ele o que ele está fazendo dentro do sistema e como que isso se reflete. Legal, então ele está vendo o esforço que precisa ser executado e como que ele vai enxergar isso dentro do CRM. O próximo passo é o que eu posso pegar dessas atividades e automatizar. Tá, mas se a gente tem um probleminha aí, a pecinha que senta A atrás peça do que você tem computador. atrás, é. Como é que a gente prepara esse indivíduo para tirar o maior proveito do CRM? Porque direto, cara, eu não sabia que tem essa atividade, não sabia que tem esse painel, não sabia que tinha o aplicativo. Como que eu faço que esse cara consiga extrair o máximo valor, né? Porque a grande briga eu vou migrar de CRM, o cara não usa, então eu vou colocar qualquer um mesmo. Cara, primeiro treinamento, né, a gente precisa fazer um onboard eficiente. Hoje, ele precisa participar desde o início da implantação. Como? Termos de vendas. O que que é um lead? Pô, às vezes o cara não sabe o que que é um lead, o que que é um SDR, o que que é um BDR, o que que é um BUNT, né, ele precisa conhecer os termos. São as siglas americanas que fala americano, mas, cara, tem um conceito por trás de cada uma delas, então ele precisa fazer um onboard com relação a isso. No segundo passo quando a gente estrutura, a gente tira o CRM de uma forma de tarefas. Ele passa a ser um sentimento. Exemplo. Isso foi profundo, hein? Eu fiquei curioso agora. É um sentimento. Quando alguém se inscreve numa landing page, ele está buscando o quê? É um sentimento. Eu estou buscando baixar um e-book, estou pedindo um contato ou quero assistir um vídeo. Dependendo da ação que esse cliente faz, o vendedor ele tem uma ação diferente, certo? Se eu coloco contactado e não contactado, eu não sei qual que é a ação, de quem levantou a mão e de quem só estava querendo ver um conteúdo. Uhum. Quem está querendo ver um conteúdo ainda não é do vendedor, é do marketing, né? Tá em processo de nutrição. Está em processo de nutrição. Então, o vendedor ele começa a enxergar esse ainda não está pronto. Então, ele começa a colocar o tempo dele mais focado em quem está mais pronto.
Uhum, né? Então, mais ou menos assim, se eu te encontro numa balada, num restaurante, em algum lugar, eu falo: "Pô, Pagotto, e aí, como que foi? Tá legal, vamos de vendas?" Eu já começo uma conversa de algo que a gente partiu. uhum, Se eu ainda não te conheço, mas a gente já ouviu falar um do outro, "Pô, a gente esteve na Zorro", "Pô, Pagotto, tudo bem? Prazer, Kleber, estive na Zorro também." A gente tem um assunto em comum. Mas quando eu nem sei quem o Pagotto é, e nem o Pagotto sabe quem que o Kleber é, eu preciso criar algum tipo de ação de abordagem. Então, eu tendo esses sentimentos dentro do CRM em estágios diferentes, eu consigo que o vendedor fale: "Aqui é o momento de eu fazer o gol, aqui é o momento de eu acenar." Então ele começa a ter uma performance melhor. Ensinando isso para ele, ele começa a entender por que que ele vai usar o CRM, né. legal. Não só por usar. É, uma das coisas também que dá muito medo para empresas médias, principalmente, grandes, é a tal da virada de chave, né, assim, fazer um big bang, pô, usa todo mundo aqui, como é que vai ser o dia de amanhã, né, o day one. E eu queria que você falasse um pouco sobre fazer migrações de sistemas em etapas, né, eu vou tirando um módulo de um lado, vou pondo para o outro. Como é que você vê esse tipo de migração? Você acha que isso é uma boa prática? Como que isso tem funcionado? Se você tem cases de clientes que foram migrando as suas aplicações, e acho que especificamente aqui no caso de Zorro, ele pode migrar de várias soluções satélites para a plataforma do Zorro como um todo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa estratégia de migrar de plataforma gradativamente, não fazer um big bang de uma hora para outra. Legal. A Zorro, ela consegue ser o único fornecedor de tecnologia de uma empresa. Marketing, vendas, financeiro, suporte, e-mail, colaboração, é muita coisa, né. Quando eu trago tudo isso é muita coisa, mas tem 2 módulos dentro de todo o CRM, de todo o sistema, de toda a parte de estrutura de tecnologia, que é conta e contato. Por que conta e contato? São módulos estruturais. Se eu faço uma inteligência de dados efetiva, vou simplificar. Os campos definidos: nome, telefone, e-mail, CNPJ, endereço, endereço de entrega, endereço de cobrança, conta. Eu consigo gerar uma proposta, consigo gerar um contrato, consigo faturar. Quando eu tenho um contato, consigo cobrar, consigo o marketing consegue, através das landing pages, colocar aquela informação ali dentro, e eu consigo dar feliz aniversário, consigo atender o suporte. Então, conta e contato, ele é a base zero para todo o sistema, Uhum, né. Então, esses 2 módulos estruturais, partindo de uma implantação de inteligência de dados eficiente e segurança de dados também. Quem pode ver, quem pode editar, quem pode excluir, né. Esse é o passo um. uhum, Partiu desse passo, a gente começa já a conseguir conectar as outras áreas. Então, pré-venda, fração dessas informações eu levo para pré-venda, fração dessas informações eu levo para pipeline de negócio. Já posso conectar um suporte, já posso conectar o financeiro, já posso conectar contrato. Então, a partir dali a gente já começa a criar uma ação. Mas a base principal é o contato, a gente chama isso de set sales, set sales starter, que é o o marco zero. marco zero, o começo desse processo. Marco E zero, é. como é que a empresa faz com o sistema que ela tem legado? Qual que é a recomendação que você você começa rodando em paralelo, você muda de um dia para o outro, tem o grande dia que você para de usar um e usa o outro, como é essa passagem? Muitos sistemas, por exemplo, se você já usa o Google, a Microsoft, a gente integra, né, a gente não precisa mudar. Então, a gente começa a integrar tudo que é nativo, tudo que é possível de nativo, a gente já integra ali para começar a funcionar já de forma assíncrona. Por exemplo, se eu conecto, mesmo que ele não use o sistema, mas eu tenho o e-mail dele conectado, eu tenho o telefone conectado, eu tenho os canais de entrada conectado, mesmo que o vendedor não use o sistema, eu já tenho informação. Eu sei quando ele ligou, quando ele mandou e-mail, quando ele recebeu, quando que o cliente Ou respondeu. seja, o sistema já está pré-populado quando você faz integrações prévias a botar ele no ar, ele já não vai chegar lá com tudo em branco, ele já vai estar com conteúdo pré-populado. Já vai chegar conteúdo pré-populado. Conforme ele vai se adaptando a uma visão, né, quando você olha, é como se fosse uma leitura rápida, né. Você olhou o CRM, a primeira visão é tudo embaralhado, são campos novos, são visões novas. Conforme ele vai tendo a leitura, ele começa a criar uma maturidade ali. Até que ele cria essa maturidade, obviamente leva um tempo, é estudar algo novo, né, estudar algo novo. Mas se a gente precisa manter uma estrutura de treinamento.
Precisa treinar o cara. Tá, então o que você está dizendo aqui, ó, para quem está se preparando ou pensando em migrar o CRM, o começo de tudo isso vai ser as contas, né, as accounts e os contatos. Você vai ter depois toda a parte de configuração, segurança, para depois você começar pelo recomendação pelo topo do funil. Vou começar pelo marketing, SDR, depois eu vou entrando no processo da venda até a gestão de carteira, ou é indiferente? Eu poderia começar da gestão de carteira primeiro? Poderia começar pela gestão de carteira. Ah, aí vai do objetivo, né. Se eu tenho, por exemplo, um marketing precisando de informações, eu preciso da gestão de carteira junto com o marketing, para saber o que está dando resultado. Mas se o financeiro precisa de informações, eu tenho a gestão de carteira com o financeiro. E como é que a empresa faz? Como é que vocês fazem para ajudar a empresa a definir essa prioridade? Porque, obviamente, se você chamar toda a empresa aqui, você vai ter 2 tipos de resposta. Eu quero que a minha área seja por último, eu quero que a minha área seja primeiro, né. De que forma que a empresa consegue parar e olhar de uma forma cartesiana, o que que eu deveria colocar em primeiro, o que que eu posso postergar pra mais para frente dentro do projeto? Cara, uma pergunta que traz isso também é o orçamento. Exemplo, eu tenho uma empresa que fatura 1 milhão por ano. É uma empresa, quanto que eu posso investir no CRM? Às vezes eu quero uma Ferrari, mas eu tenho dinheiro para comprar um Fusca. Mas esse Fusca já tem que começar a te trazer algum tipo de resultado. Você vai transportar o quê? Né, então a gente define isso primeiro, né, qual que é o objetivo. O CRM ele tem que ser um investimento e ele tem que ter um ROI, né, geralmente R$ 1 que você investe em CRM, ele tem que trazer R$ 100 de receita, né, ele tem que multiplicar por 100 essa receita. Se eu enfoco o meu centro de custo comercial, por mais que eu venda, eu não consigo superar o investimento que eu fiz no CRM. Gastei muito, né, a não ser que eu sou uma startup, estou buscando crescimento acelerado, vou colocar dinheiro, eu posso explodir o centro de custo. Mas se não é esse o meu caso, eu preciso estruturar essa verba. Uhum. Para quê? Para não aumentar meu CAC, porque todo o investimento que eu faço em CRM, em treinamento de vendas e consultoria de implantação, ele vai ser dividido pelo número de clientes que entram, novos, né. Se esse número é muito alto, eu não pago uma operação de implantação de CRM. Então, definir esse orçamento é importantíssimo. A partir do orçamento, geralmente as empresas querem trabalhar a área de receita, né, então pré-vendas e marketing geralmente é o início, Uhum. né, eu quero atrair, fazer geração de demanda, quero preparar a bola para o gol dos vendedores. Depois a gente vai pra área de pipeline de negócio, Uhum. novos negócios e negócio da casa, né, acho que esse kit ele Esse é mais ou menos o kit do processo de uma migração. é o kit que trabalha a área de receita, né, você começa a ter informação de marketing, começa a ter informação de pré-venda, do que está dando resultado, o que não está dando resultado. Legal. Agora sim, tem um dado aqui do Gartner de 2023 que é meio assustador, você deve saber um pouco sobre isso. 30% dos projetos de migração de CRM excedem o prazo ou o orçamento. E aí eu gosto de ouvir sempre as histórias tristes, onde que deu problema. Eu quero saber se você tem algum caso emblemático, traumático, deu pau na hora de implementar. Deu para resolver ou não deu? A empresa implodiu lá, ficou com o sistema antigo, não migrou. Conta essa história triste para a gente poder compartilhar com a galera. O CRM ele é implantado em 4 mãos, dos 2 lados, né. E sim, tem história triste. Às vezes você define um cronograma, mas em algum momento entra alguém de outra área com alguma prioridade. Uhum. Hoje a gente consegue contornar bem isso, mas quando você tem um cara hoje a gente atende empresas que faturam acima de 50 milhões, e você tem um chefe do outro lado, né, se você enxergar no começo a gente enxergava como um chefe, cara, o cara tá pagando muito dinheiro, tá mandando, vamos fazer. Vamos fazer do jeito que ele quiser, Vamos né? fazer do jeito que ele quer. Money talks. E geralmente o cara não sabe o que que ele quer, ele sonha com alguma coisa e ele fala: "Cara, vocês fazem tudo, é uma empresa de tecnologia, tem que fazer tudo". E você vai consumindo dinheiro do que está sendo planejado, em ações que ela efetivamente não vão trazer resultado, né. Integração de RP, esse é quero integrar o RP, mas quantas notas você emite por mês? 10. Cara, não faz sentido. A gente parar o que a gente está fazendo para integrar o RP para emitir 10 notas, isso ainda pode ser feito manual. 1000 notas, legal, então vamos deixar pré-venda para depois, vamos integrar o RP. Mas aí o líder de pré-venda fala: "Eu quero pré-vendas agora". Então a gente começa a desfocar, né, Uhum. nas ações. Então, tem que seguir o plano, tem que seguir o plano.
Muitas vezes também, né, erros dentro da operação, a gente tem um gestor de CRM, que obviamente ele conseguiu um emprego, está ganhando bem para isso, e ele acompanha a implantação, mas ele precisa também dar resposta para a liderança dele que está funcionando. Nessa ação, ele acaba querendo colocar vontades que não foram testadas, né, teorias que não foram testadas. Isso pode bagunçar um pouco também a implantação, né. Então, assim, se tem um método e esse método funciona, a gente implanta e funciona bem. Se você não tem um método e tem uma visão que poderia dar certo, isso tem que ser feito também, tem que continuar fazendo os testes, mas em paralelo, ele não pode interferir a operação principal, né. Mas você deve ter passado já por algumas implantações onde o cara comprou o CRM, comprou o projeto na melhor das boas intenções, "Pô, eu vou seguir, contratei vocês porque vocês são mega especialistas", e, cara, não deu certo, parou, deu rollback, o cara continuou usando a lata velha que ele tinha lá. Por que que chega nesse ponto? Que isso é uma história que é relativamente comum da É gente ouvir no muito mercado de comum, é muito tecnologia, né. comum, é muito comum. Tem um cliente recente, eh, muito estudioso, muitos termos, o cara conhece muito termo, Muito muito teórico. teórico, leu muito livro e tal, e nesse momento a gente faz uma validação de maturidade. Pô, esse cara tá maduro, ele sabe todos os termos, ele conhece o mercado e tal, tá maduro. Eu quero implantar isso, vamos implantar. Só que a maturidade dele não estava tão à frente como a gente imaginou. Isso é um problema, porque depois de implantado e entregue, ele achou que tudo que ele sabia ia funcionar de forma automática no sistema. E ele imaginava que a inteligência artificial ia clicar um botão e ia rodar o fluxo e a máquina ia vender sozinha, né. Primeira experiência de implantação do CRM, com muita teoria, sem a prática, né. Então ele comprou um software achando que o software ia vender. Acho que ele não sabia ainda o que CRM fazia. Na teoria dele, ele não chegou até essa página do livro, né. Então não funcionou. Outra insucesso de CRM é quando você não tem a gestão. A gente na implantação, quero receita, legal, receita, vamos ver quantos leads você precisa captar, 100 leads, 50 reuniões, 10 propostas, e você vê que o cara está captando 20 leads. "Cara, mas a meta não era 100, por que que é 20?" "Não, porque o mercado e tal." Isso não vai chegar no resultado. "Não, mas eu já sei, porque aqui a gente colocou um cliente melhor e tal, então menos." Fala: "Pô, a gente mapeou, a gente fez o trabalho antes. Por que que não está seguindo o plano, né?" Então, assim, não seguir o plano depois de implantado também é um caso de insucesso, porque a ferramenta começa a ficar cara, seu CAC aumenta, você não tem volume de negócio que possa sustentar aquilo e acaba também não funcionando. Ou seja, né, assim, migrar um CRM pode ser um grande tiro no pé se você não sabe exatamente aonde você quer chegar. Qualquer projeto, qualquer investimento em tecnologia, ele serve para aumentar sua receita, diminuir o seu custo com mais eficiência. Então você vai colocar um dinheiro na frente, você poderia estar colocando em geração de demanda, mas você espera que isso te retroalimente com mais eficiência dentro do seu processo comercial. Então, para entrar em qualquer projeto de implantar um CRM ou migrar, é fundamental saber o que que eu espero de retorno disso ao longo do tempo, né. É o que espera, Se você ainda não tem uma clareza, é importante que busque alguém com uma CRM7 para poder ajudar, Uhum. né, entender por onde você começa, quais são os caminhos, né, fazer um diagnóstico, fazer uma visão de onde chega. Mas se você já tem isso muito claro dentro do negócio, é construir uma RFP, né, colocar o que cada área quer, o que cada área tem Quais são todos vontade, os requisitos, né. e aí sim buscar o software, né. O que tem acontecido eu busco o software e agora vamos ver o que que ele vai fazer aqui dentro. É igual Amazônia. Definitivamente o maior erro de qualquer empresa é contratar um software, um CRM, sem ter claro quais são os seus processos. Porque daí você vai estar indo numa direção que alguém te colocou e você não sabe exatamente o que é melhor para você dentro da sua jornada, dentro da sua eficiência. Mas não é só isso não, cara. Hoje saindo daqui eu tenho uma reunião de mapeamento de processo, de uma empresa que fatura acima de 50 milhões, investiu bem no primeiro software, investiu bem no segundo, tá levando a CRM7 agora para estudar. Falei: "Cara, pô, você devia ter investido." Eu achei que eu estava investido certo. Então, não, às vezes não tem, o empresário não tem as perguntas certas para fazer, até para quem está contratando,
do que ele precisa. Ele não, às vezes o empresário ele não tem essa visão. A gente está vivendo software todo dia, a gente está vivendo processo de vendas todo dia, mas às vezes o empresário não sabe nem fazer a pergunta certa, né. Então, Sim. às vezes um erro de contratação não é nem porque ele foi com preguiça ou foi com economia, às vezes foi justamente porque não sabia fazer a pergunta certa. Muito bom. Cara, estamos chegando na reta final aqui do nosso podcast, mas é bom lembrar para todo mundo que o Vamos de Vendas é uma iniciativa do Zorro CRM, que foi eleito em 2025 pelo terceiro ano consecutivo o melhor CRM do mundo pela Forbes. Pelo Instituto Gartner, ele foi nomeado o CRM mais visionário do mundo lá no quadrante mágico e também foi eleito líder em tecnologia pela Nucleus Research. Ou seja, se você quer adotar tecnologia de ponta na sua empresa sem necessariamente ter que investir todo o seu orçamento, você pode buscar o Zorro CRM, que é a solução mais acessível para quem tem operações mais robustas, tá? Então, entra lá em zorro.com/CRM para você conversar com a galera aqui da Zorro, também envolver o time da CRM7 para vocês explorarem as possibilidades que tem como elevar o CRM de vocês. Agora, Kleber, a minha última pergunta aqui, a gente não poderia deixar de falar de inteligência artificial. Eu queria que você falasse um pouco de o que na prática inteligência artificial tem sido aplicado quando a gente fala de migração de CRM. Legal. É importante que a gente enxergue a inteligência artificial como um recurso de ajuda, né, e não como alguém que vai fazer o trabalho por você. Hoje, a inteligência artificial, ela dentro da Zorro, a gente tem várias trabalhando para a gente. Então a gente tem, por exemplo, o Data Prep, que ele organiza planilhas, organiza dados, para fazer uma migração mais rápida, mais eficiente e com menos erro, né. Esse é uma fase da inteligência artificial que antes a gente fazia por planilha de Excel, fazendo ali na unha, Na unha. organizando as informações. Então a inteligência nesse sentido, ele muito bem. Outra fase da inteligência artificial é quando a gente desenvolve um projeto de implantação, né, um projeto de implantação ele tem lá 1000 tarefas a serem executadas, e você conseguir fazer uma previsão, às vezes não é uma previsão a longo prazo e nem ela muito certeira, porque pode acontecer erros no meio do caminho, mas ela consegue te trazer quais são os riscos daquilo que você está fazendo, né. Então ela faz uma leitura, traz os riscos. Outro ponto é analisar o RFP. Às vezes nem todos os requisitos que estão na RFP, a gente tem dentro do sistema, São né. cumpridos ou têm aderência no software. Como que a gente contorna essas informações, né. Então, às vezes passa pela leitura de um técnico, mesmo que mais experiente, passa pela leitura de um técnico, mas quando você tem um assistente ali, ele consegue te pontuar algumas coisas. Na migração é fundamental, né, a velocidade de você avaliar um código escrito, né, ou reescrever um código e entender algum erro dentro de um código também, a inteligência artificial está muito avançada. E na usabilidade do CRM, ela começa a analisar em tempo real as informações que estão sendo colocadas, né. Por exemplo, melhor horário de mandar um e-mail, melhor horário de fazer uma ligação, se tem algum tipo de queda dentro da performance de captação de lead ou Ou seja, aí já são funcionalidades de inteligência artificial aplicadas no software, mas o que você está me dizendo é que hoje eh, tem vários tipos de agentes de IA que te ajudam a preparação de dados, a validação de requisitos, eh, em alguns casos, revisão até dos processos de como que isso vai ser colocado para dentro do novo processo da empresa. sim, é fundamental. E é importante que você saiba fazer as perguntas para que ela responda, né. Isso vira um grande ajudante, né, de fato, para fomentar quem são os consultores que estão fazendo a implementação, sejam por parte de uma consultoria, de um fornecedor externo, seja o próprio time do cliente, né. Sim, na Zorro a gente tem a ZIA. Uhum. A ZIA ela consegue construir módulos de forma automática, com base em prompt. Então o Zorro Creator é quem recebe esses prompts de forma nativa da ZIA, e você economiza ali horas de trabalho em implantação de um sistema, né. Então, a partir de um prompt de alguma vontade que você tem, você adiciona ali as informações e o sistema vai rodar em minutos. Ou seja, está cada vez mais fácil, mais simples para conseguir fazer uma migração de qualidade de um CRM. Não tem mais desculpa para quem ainda não está avaliando os outros CRM, certo? Exatamente, não tem desculpa. E quando a gente tem um framework, né, como o SetSales, a gente consegue antecipar algumas ações que já foram testadas, estão prontas e foram
foram validadas já em outros negócios, né. Então, se você está buscando migrar de CRM, eu sugiro que você converse com muita gente antes de fazer isso. Faça benchmark, vê outras empresas, vê casos que deram certo, casos que deram errado, né. É melhor investir muito tempo nesse planejamento do que depois ficar chorando as pitangas do negócio que não der É certo, verdade, né. tem que planejar, Muito bom. planejar. Kleber, estamos chegando aqui na nossa reta final, né. Eu queria que você falasse para nossa audiência aqui, que se alguém quiser te procurar CRM7, qual é o melhor caminho, onde te acha, deixa seus arrobas aqui, agora é o momento oficial do jabá do Vamos de Vendas. Oficial, se você está pensando em comprar um CRM, mudar de CRM ou ter uma visão do que você tem dentro do seu negócio, crm7.com.br e o meu LinkedIn é Kleber Iama, linkedin.com, como que é, arroba? Acho que no LinkedIn é barra alguma coisa, mas se botar Barra Kleber Kleber Iama, é. o difícil do dele é I depois Y, É né? o IY. IY ama, beleza, muito bom. A galera com certeza vai colocar, bota CRM7 lá que você vai. crm7.com.br. Muito bom, vai encontrar a galera. Hoje é o maior portal de conteúdo Zorro do Brasil e ele foi em algum momento o maior portal de conteúdo Zorro do mundo, em português. Caramba, impressionante. É. Também já são aí Alguns anos. 20 anos, quase 20 anos aí preenchendo, trabalhando em conteúdos da Zorro. Cara, muito legal, parabéns pelo que vocês estão construindo, parabéns pelo método, pela carreira, por mais de 5.000 clientes que já foram suportados aí pela CRM7, também com o método de vocês. Quero te agradecer demais por trazer um pouco dessa bagagem e, obviamente, por ajudar esse ecossistema da Zorro se desenvolver. E a gente vai terminando por aqui, mas sem antes, como eu sempre digo aqui no nosso podcast, sucesso em vendas é resultado de evolução diária, não tem milagre. Você assistiu esse podcast, depois vocês vão falar com a CRM7 se vocês quiserem migrar de sistema, mas não tem milagre, pessoal. Você tem que assistir o conteúdo e pôr em prática e, de preferência, compartilhar nas redes sociais. Então, não deixa de marcar @ZorroBrasil, @Vamos de Vendas Podcasts e me marca lá também, @Gupagoto, para a gente saber o que você achou desse episódio e como é que está indo a migração de CRM aí na sua empresa. Combinado? Por hoje é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Vamos de vendas.